uns 2 meses depois desse acompanhamento, teve uma outra fisioterapeuta que falou novamente: o senhor quer ficar em pé? Eu falei: não, eu tenho medo de cair. Ela: não, o senhor não quer tentar? Eu falei: eu quero tentar, eu tento. É porque o diagnóstico dos médicos também é que eu não voltaria mais a andar, Sim. por É, conta das lesões na coluna. sim. E durante esse processo, você lembra quanto tempo você realmente ficou sem movimento? Eu acho que foram uns 4 meses. 4 meses. Eu creio. Durante esse tempo, Gilmar, é, de tudo que você já vinha vivendo, essa questão de você parar de andar, mexeu muito com sua Ah, cabeça? bastante. O que foi, o que é que se passava na sua cabeça naquele sentido? No fundo, no fundo, você tinha esperança de poder voltar a Não. caminhar novamente? Me conte um pouquinho Eu, sobre o que você sentiu durante esse não. processo. Eu mesmo não acreditava mais Sim, que eu ficaria bom novamente, né? Eu lembro que minha esposa e minha irmã, meu pai também me acompanhou bastante. Minha mãe não tinha estrutura para me acompanhar. Mas eles sempre falavam: não, você vai ficar bom. E eu chorava bastante quando eles me diziam isso, que eu ia ficar bom, porque sim, eu não acreditava que eu ia ficar bom. Eu não aguentava nem colocar a perna no chão, então como é que eu vou ficar bom novamente? sim, Eu lembro que teve um momento que eu desabei completamente, foi quando a minha esposa me mostrou uma imagem de um casal de idosos andando, de mão dadas, passeando, e ela falou assim para mim: daqui a uns anos vai ser a gente. E aquilo ali para mim foi um. Eu desmoronei nesse momento, porque eu acreditava dentro de mim que não seria nunca possível. possível eu voltar a andar, eu ter uma vida normal novamente, que também ouvia isso dos médicos Sim, com o tempo frequência, né? todo. Que eu não voltaria mais a andar, que a minha função renal não retornaria, que eu Sim, tinha melhorado o coração e o pulmão, mas isso foi, assim, segundo eles, era um acaso, sim, né? Que o restante do corpo não melhora, não tinha mais esperança para mim, sim, né? Que eles sempre falavam isso, que se eu melhorasse um pouco, eu só teria mais 2 anos de vida. sim. E esse momento da imagem, da esperança, da fé que minha esposa tinha, aquilo ali acabou comigo. Eu sei que ela quis trazer um momento feliz para mim, mas Sim, aquilo ali me destruiu naquele momento. Porque eu não tinha nenhuma esperança. Minha esperança expectativa, e né? minhas expectativas eram zero. Sim, Eu não acreditava mais em mim. E nesse período, logo depois disso, ela me acalmava bastante. E algo interessante, ela sempre lia, ela levava a Bíblia para o quarto e ela lia a Bíblia para mim. sim. Ela sempre estava o tempo todo lendo, né, passagens de esperança, de cura, de milagre, né, é o que Deus pode fazer na sua vida, é o que Jesus pode fazer e Do início, meio e fim, foi a que sempre esteve com você o tempo todo? foi Isso fez diferença para você? bastante, bastante, porque eu mesmo não acreditava mais em mim. Sim, Se não tivesse, se ela não acreditasse, né, eu mesmo já tinha desistido. sim, Na verdade, eu já tinha desistido, eu não tinha mais nenhum tipo de esperança. E uma grande felicidade que eu tive foi, eu acho que depois de uns 4 meses, eu acho que de UTI internamento eu fiquei em média 7 meses internado, não? sim. Eu lembro que nesse meio período aí, uma fisioterapeuta, ela perguntou se eu queria me colocar em pé e eu falei que não, que eu estava com medo de cair. Já que tinham tentado na primeira vez e Vez, sem sucesso, isso aí eu de certa falei, forma lhe trouxe um trauma de medo, e eu né? falei que não queria não, que estava com medo. Ela falou assim: "Não, vamos tentar". E ela: "Não, suas pernas já estão um pouco mais fortes, você já vem, né, esse longo período fazendo esse fortalecimento, mas ainda estava bastante debilitado". E quando ela me colocou em pé, mesmo tremendo, eu lembro que eu tremia bastante, era poucos segundos que eu ficava em pé. Sim, Eu fiquei em pé na UTI, ou no quarto, na na enfermaria. enfermaria. Quando eu Sim, fiquei em pé, né, ela mesma achou estranho e ela acreditava que eu conseguia ficar em pé. sim. Ela fez uma festa no quarto que eu tinha ficado em pé. Ela pediu: ó, sente aí, mas não deite. Aí eu fiquei encostado no leito. E ela foi na onde ficam as enfermeiras e os médicos, né? Foi chamar os colegas. Foram chamar os colegas para me ver em pé. E o médico falou assim: ah, eu não acredito que esse cara tá em pé, não, né? Sim. Mas eu vou lá ver se ele tá em pé mesmo. E quando ele chegou, e todo mundo me abraçava para tirar foto. E fizeram a maior festa no quarto. E foi um momento que eu mesmo fiquei alegre. Eu passei a acreditar um pouco em mim. Sim, E foi quando eles começaram a fazer a fisioterapia comigo em pé. Só que aí, logo depois disso, veio um susto. Porque
quando eu tomava ainda banho no leito, aí ela falou, não, você já pode tomar banho sentado, mas no banheiro. E eu passei, nesse dia eu estava com minha irmã Sim, comigo, e ela veio agarrada na minha mão, eu andando de forma bem lenta, né? Que eu tive que reaprender a andar novamente pelo período que eu passei sem andar. Eu comecei a fazer treinamento de andar, né? Eu ia andar com minha esposa e minha irmã agarrada na minha mão e os fisioterapeutas também agarrados na minha mão, que eles ficavam sim, perna direita, perna esquerda, parecendo que estava ensinando uma criança a andar novamente, sim, porque eu não tinha mais coordenação para andar. E eles vinham fazer sempre esse treinamento comigo. E um dia ela falou assim: não, leva seu irmão para tomar banho no banheiro. E esse dia eles esqueceram de cobrir o espelho. E quando eu estava passando, eu ainda não tinha noção que eu estava bem pequeno, que eu estava com a estatura bem menor. diminuiu. E quando eu passei com minha irmã na frente do espelho, eu estava bastante magro e estava menor que minha irmã. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, volta aí. Ela ficou, não, 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 não. Aí eu falei, não, Sim, vai voltar, que eu fiquei bem desesperado na hora. E quando eu voltei, eu tava vendo aquela pele, eu bastante escuro, bastante magro, sim, bem dobrado mesmo, bem envergado, a minha coluna, sim, e bastante pequena. Aquilo ali eu fiquei desesperado naquele momento. E ela falou, não, você vai melhorar. E foi outro baque. Porque eu falei, ó, já tô andando, mas como é que eu vou viver desse jeito? sim, Eu achava que não tinha mais solução, que aquilo ali era que eu não ia mais poder andar de forma firme novamente. Eu achava que aquilo ali era só um paliativo, sim, que era um momento e aquilo ali foi demais. Aquilo ali desesperador. foi desesperador para mim. Foi desesperador aquele momento que depois eu não queria andar novamente. Sim, Eu ficava com medo, achava estranho aquilo ali, eu achava bastante. E ela falou, não, e ficavam sempre, minha esposa, minha irmã, sempre insistindo para, não, volte, venha, continue com suas atividades. E aí eu retomei a fazer a fisioterapia, a fazer as caminhadas. Eles cobriram o espelho, mas eu já tinha me visto, não adiantava sim, mais, né? Eu sim, falei, não, pode descobrir, eu não olhava para o espelho. Eu passava e não olhava pro espelho. Eu passava e sempre virava de costa pro espelho. Eu mesmo não sim, conseguia me olhar no espelho. Aí tomava banho, mas não me olhava no espelho mais, sim. né? Eu ainda brincava com ela, pode até tirar esse espelho daí, que eu prometo a vocês que eu não vou olhar mais, não vou me olhar mais no espelho. Justamente por conta do choque que você tinha tido, né? Da aparência, que Da estava aparência. bastante transformado.